tá? Nós vamos seguramente estruturar mais ainda o controle fiscal, que nos últimos tempos está vazando por todos os lados. E a questão dos juros ainda, né? E nós vamos trabalhar para que as taxas de juros sejam reduzidas. O ambiente fiscal alterado, se o país gasta menos, controla mais, tem mais eficiência, tem mais capacidade de reduzir taxas de juros. O ajuste vai ser no campo fiscal, os resultados vão se dar de várias formas, inclusive com dois objetivos, de melhorar, de reduzir taxas de juros, que as nossas taxas continuam lá em cima, que já afetam muita gente. Segundo, melhorar o câmbio, que está contra nós, porque nós não queremos exportar empregos. São objetivos absolutamente claros. É claro que isso é uma área sensível, que o texto lido dessa forma produz alguma insegurança. Isso. Mas não é o caso. É por isso que eu estou ouvindo o senhor, porque... Eu quero te falar que a minha entrevista à Veja foi isso e foi muito mais. Aí houve uma edição, enfim, Evidente, é natural. É por isso que nós estamos aqui no programa, é importante esclarecer, pelo que eu entendi, um governo do PSDB seria mais rigoroso na questão fiscal, no controle dos gastos públicos, para ter mais espaço na política monetária e reduzir juros. Esse seria o peso diferente que o senhor falou. Mas é evidente. Claramente isso. E a contramão do que está acontecendo. Perfeito. Não, está claro o peso. Acontecendo não apenas no governo, o Congresso também está ajudando isso. Está ajudando porque tem votado projetos que aumentam a despesa. Que depois não podem ir para frente. Correto. Não podem ser cumpridos. Na questão do câmbio, o senhor falou claramente, olha, vai manter o câmbio flutuante, mas nós precisamos evitar essa valorização do real. Isso demanda, senador, algum tipo de intervenção cambial, ainda que não seja uma intervenção drástica, é preciso que haja, porque se deixar livre, acontece esse movimento que está acontecendo. Não necessariamente. Não, o que poderia ser feito na questão cambial? Eu acho que tem que produzir no país uma outra estrutura de influência sobre investimentos, sobre determinadas despesas públicas e determinadas políticas. O país se afastou há muito tempo de uma política adequada de infraestrutura. Há muito tempo. Não há política de infraestrutura se desenvolvendo aí. E do ponto de vista de agricultura, agroindústria e do próprio projeto industrial brasileiro, nós estamos com a atitude completamente leviana aí. Absolutamente leviana. É preciso reduzir custos, é preciso criar um novo ambiente, reduzir o custo Brasil e criar um ambiente que, no final, valorize o câmbio brasileiro e nos coloque numa situação mais positiva para as exportações. Ou seja, não seria uma intervenção propriamente dita no câmbio, mas em setores da economia que permitisse uma relação cambial mais favorável a setores exportadores. Mais equilibrada. Perfeito. Em relação a metas de inflação, só para esclarecer, senador, está fixada uma meta de inflação de 4,5% ao ano, de acordo com o IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Na opinião do PSDB, essa meta, ela deve continuar na esfera dos 4,5%, ela deve ser reduzida, deve se perseguir uma meta de 4, 3,5%, ou ela deve ser ampliada? Nesse momento, nós apoiamos a política do governo nesse aspecto. De 4,5%? Nós o apoiamos. Só está de bom tamanho, então? Acho que não é por aí. Ah, beleza, acho que está esclarecido. Aliás, quem contesta muito isso é o PT. Meu amigo Aloysio Mercadante, por exemplo, sempre questiona as metas de inflação. Ele achou sempre que não era uma boa política. Disso ninguém fala. Seu colega no Senado, senador pelo PT. Meu colega do Senado. De São Paulo. Senador, o presidente Lula teve nesse programa... Que vai ser candidato a governador de São Paulo, né? Parece... Com prêmio provável de ser ministro de um possível, do ponto de vista do PT, previsível governo da Dilma. Quer dizer, então tem que cuidar com o Aloysio, para ele não mexer com isso. Você acha que o Aloysio está entrando numa fria, não? Eu acho. Acho que ele está numa fria, não tem que entrar nessa. Senador, o presidente Lula teve nesse programa, em novembro, e ele disse que o mensalão foi uma tentativa de golpe. O que o senhor acha dessa afirmação? Não é uma coisa sincera. O presidente diz coisas que não tem pé nem cabeça. Aliás, o Lula botou na cabeça que pode dizer qualquer coisa e nada vai acontecer com ele. Essa é uma coisa que ele não pode dizer. O mensalão não acabou. O mensalão se ampliou. Tá? O mensalão hoje se banalizou. Essa que é a verdade. Na hora que não houve punição, o mecanismo que faz com que o governo tenha a maioria é o fluxo de ajuda, de colaboração à maioria parlamentar do governo. Né? Se o cara não recebe do mensalão, mas recebe das emendas parlamentares, qual a diferença? A diferença é que uma é um escândalo de corrupção política, de dinheiro público, e outra é uma emenda parlamentar que está no orçamento, não, senador? Se não tivesse tem diferença, não? Se não tivesse corrupção nas emendas parlamentares. Mas tem? Claro que tem. Como é que não tem? Todos vocês sabem. Não, eu não sei. Se eu tiver uma prova disso, me dá o documento, a gente publica. Diga. Lê os jornais pernambucanos. Diga. Os pernambucanos. E eu próprio fiz uma denúncia lá. E até o ministro achou que a denúncia tinha sentido. Nos últimos anos, 2 anos aí, aumentaram imensamente a quantidade de emendas feitas para promoção de festas. Vou dar um exemplo que o povo compreende com facilidade. Antigamente a prioridade era saneamento, ou
construção de escolas. De repente, surge, não mais que de repente, uma imensa preferência pela realização de festas. Ora, lá na Petrobras já deu confusão com isso. O negócio de promoção de eventos, não sei o quê, já deu confusão. Financiar festas juninas, esse tipo de coisa, né? Festas juninas e de outras festas. Sabe o que aconteceu? Era 200 milhões, foi para 400, já estava em 700 milhões. Um crescimento assustador dessa opção pelas festas. Nós mandamos ver em Pernambuco, lá no meu estado, recursos eram transferidos para a Secretaria do Turismo lá. As primeiras 30 festas que nós mandamos observar, das 30, 22 não tinham sido feitas. O dinheiro foi e as festas não se realizaram. Só tem esse documento, senador? Não, o governador demitiu o secretário. O governador demitiu o secretário e toda a diretoria da empresa que cuidava disso. Não tem o documento, o Ministério Público tem, o Tribunal de Contas tem, todos já têm. As festas não aconteceram, não é questão de superfaturamento da festa. Você acha que isso está sendo reproduzido pelo Brasil inteiro? Isso estava se banalizando. Os caras iam fazer campanha eleitoral com dinheiro de festa. Ele tem que moralizar isso, não pode continuar desse jeito. No governo Fernando Henrique, senador, não havia também... Esse presidente aqui, o presidente Lula, uma vez eu tive uma conversa com ele. Ele disse, presidente, esse negócio do orçamento tem que ser controlado. Né? Controlado mesmo. Né? E fiz várias ponderações sobre isso, porque... O que ele disse? Ele concordou comigo. Né? Concordou comigo e com muita clareza. Ele disse, não, realmente, nós temos que cuidar disso. Isso está... De lá para cá as coisas não só fizeram piorar. Senador, quais são as diferenças entre os mensalões do PT, do DEM aí de Brasília, esse caso Arruda? Não tem mensalão em Minas Gerais. Do Eduardo Azeredo. Isso é uma fraude, não tem nada de mensalão em Minas Gerais. Mas o Marcos Valério não está participando. O Delúbio é um cara que você já sabe quem é. Eduardo Azeredo é um cara que nasceu pobre, é pobre, continua pobre, está no Congresso há 8 anos, é um dos senadores mais honestos que o Congresso tem. É um cara completamente limpo, qualquer mineiro sabe disso. Mas ali, senador, então, o que está em jogo ali... fazer o Eduardo Azeredo um Delúbio, isso não tem a menor condição de fazer. No mérito moral sobre os personagens. Acho que, enfim, sim, mas o que se fala lá... Uma acusação de caixa 2 uma acusação de caixa 2 para financiamento de campanha. Isso, exatamente. O mensalão não é isso. O mensalão é uma acusação de recursos para cooptar a maioria parlamentar. Por isso que eu estou perguntando a diferença. Aliás, dá uma volta por aí hoje, você vai encontrar dezenas de assembleias legislativas e câmaras parlamentares onde a oposição foi revogada. Não tem mais oposição parlamentar em vários estados, em vários municípios. Acho que é um mensalão correndo solto aí. Eu não tenho 1 minuto de dúvida. 1 centímetro de dúvida. E no Congresso, todo dia que vai ter votação, vocês veem na primeira página do jornal. Você vê, eu vejo. Foram liberados tantos bilhões para não sei quem, para a maioria. Né? Vem cá, que história é essa? Para votar tem que dar emenda, tem que dar... Qual é o critério para a liberação dessas emendas? Onde é que está o interesse popular? Porque será que não tem um quadro de prioridades? Que não é mais importante gastar na saúde do que gastar em algum momento em outro tipo de investimento? Enfim, é uma coisa eleitoral, que não se pode fazer com dinheiro público. Agora, no governo Fernando Henrique, a relação com o Congresso, eu me lembro, moro em Brasília há 10 anos, eu fazia a cobertura. Em muitos momentos, as emendas parlamentares serviam de troca para esse apoio político. Eu não estou dizendo que nós saímos do inferno, aliás, do céu para o inferno. Claro. Tá? Não é a minha afirmação. Tá, diga. Eu estou dizendo que esses expedientes foram banalizados e expandidos num largo nível de poluição, tá? E que no governo Fernando Henrique havia dificuldade. Claro, nós precisamos de uma reforma política para reestruturar muita coisa aí. O senhor acha que há mais corrupção no governo Lula do que no governo Fernando Henrique? Só um cego não vê. Pergunta ao Tribunal de Contas da União. Tá. Manda ver quantas obras do PAC estão lá e o presidente mandou fazer. Então, o presidente contrariou um acordo feito no Senado, o presidente contrariou relatório do Tribunal de Contas da União e mandou fazer obras que não podiam ser feitas nunca. E qual era o argumento? Que não podia paralisar a obra, que depois fiscalizava. Olha, depois de gastar o dinheiro já foi embora. Eu vou começar a ver o que aconteceu com o dinheiro, quando já há suspeita evidente, óbvia, de superfaturamento ou desequilíbrios de outro tipo. Esse negócio está muito frouxo. Claro, o presidente Lula argumenta, senador, aí nessa coisa da comparação com o Fernando Henrique, que ele indicou para Procurador-Geral da República sempre candidatos apontados na lista do Ministério Público. E um desses procuradores, o Antônio Fernando Souza, chegou a fazer a denúncia do mensalão ao Supremo Tribunal Federal contra o governo dele. E argumenta que o presidente Fernando Henrique, do PSTB, do seu partido, nomeou reiteradas vezes o Geraldo Brindeiro, que tinha lá o apelido de engavetador-geral da República. Isso não mostra, não é um argumento válido do presidente? Eu não tenho nada contra o doutor Geraldo Brindeiro. Eu conheço como uma pessoa correta, etc. E não tenho dados para discutir o que ele fez enquanto procurador. Concordo que o presidente fez boas indicações, sem dúvida nenhuma. O presidente Lula, nesse aspecto, e no que está dizendo a verdade sobre o governo dele.
Nada a opor. Muito bem, presidente. Quero saudá-lo. Senador, pedir licença ao senhor mais um minutinho. A notícia volta daqui a pouco com Sérgio Guerra, o presidente do PSTB.